A palavra é Jesus Cristo. Sexta-feira, na primeira semana do tempo comum. 17 de janeiro de 2025, memória de Santo Antão Abade. O coração de Deus é o ambiente favorável no qual podemos encontrar paz, alegria, conforto e esperança. O abade Santo Antão, considerado pai dos monges e de todas as formas de vida religiosa, encontrou esse caminho. Nascido no Egito no século IV, viveu pobremente no deserto, dedicando-se à intensa vida contemplativa. Renovemos nossa disposição e fé para buscar o Senhor, pois Ele nos acolhe, perdoa nossos pecados e dá sentido à nossa vida. Santo Antão, rogai por nós. Oremos. Ó Deus, chamastes o abade Santo Antão a vos servir no deserto numa vida heróica. Concedei-nos por sua intercessão a graça de renunciar a nós mesmos e de amar-vos acima de tudo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Na liturgia da palavra da missa de hoje, encontramos na primeira leitura o texto da carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículos de 1 a 5 e o versículo 11. O salmo responsorial será o Salmo 77, com 3 estrofes, intercalado entre elas o refrão: Não vos esqueçais das obras do Senhor. E o Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 12. No texto da carta aos Hebreus, encontramos uma referência ao cuidado com o repouso. Este repouso, dentro da linguagem da lei de Moisés e da mentalidade bíblica de então, no trânsito do Antigo para o Novo Testamento, encontra sua fonte, evidentemente, na prescrição do respeito sabático, Shabbat Shalom, o dia da paz, o dia do encontro com Deus, o 7º dia, o dia do repouso, o dia em que se dedica tempo ao Senhor que nos deu todas as coisas. Ele é o Senhor. O culto, a adoração, a latria, o culto latrêutico deve ser oferecido sob forma de holocausto, nós cristãos de Eucaristia, passando para o domingo, o primeiro dia da semana, quando Jesus ressuscitou. E este repouso há de ser vivido, celebrado, em vista do louvor de Deus e do bem de todos. É obra de caridade, de amor para com Deus e para com os outros. Mas, na lei mosaica e na tradição rabínica e dos mestres da lei, o sábado se tornou um ídolo. Quando uma coisa é supervalorizada, o seu Criador perde o seu valor. E o valor é transferido na criatura. O sábado foi Deus quem o fez e, portanto, é para Deus. O repouso é para o Senhor e para os irmãos. Então, entremos neste repouso, diz o autor da carta aos Hebreus. Esforcemo-nos por entrar nesse repouso, para que não se repita a desobediência do desrespeito pelo sábado de modo velado que era praticada dentro de uma má compreensão ou uma compreensão leviana, uma conduta leviana de quem impunha o sábado aos outros, quando assim o sábado tinha um outro sentido. Deus nos livre da leviandade, Deus nos defenda da falsidade, Deus nos defenda do make e do fake, da maquiagem e da mentira. Não nos esqueçamos das obras do Senhor. Elas são bondade sua para conosco. No Evangelho, nós encontramos o episódio da cura de um paralítico,
conduzido a Jesus através de um artifício. 4 homens, não nomeados na perícope, no texto, vendo que não conseguiriam transpor a multidão que estava na frente deles, que circundava Jesus, então encontram uma saída prática e até jocosa. Colocam o homem em cima de um lençol grande. Pegam o lençol pelas 4 pontas, escalam uma parede e fazem este homem descer bem na frente de Jesus. Imaginemos a cena. É claro que todos ficam espantados e o próprio Jesus também. O texto de Marcos diz que Jesus, quando viu a fé daqueles homens, disse ao paralítico: não te dá uma impressão estranha? A mim dá. Se Jesus viu a fé dos homens carregando o paralítico, algo devia ser dito para eles, quem sabe um elogio? Não, Jesus vai falar ao paralítico. Mas o que é mais anterior ainda é que Jesus vê a fé dos 4 anônimos, que não se frearam diante do paredão de pessoas curiosas que circundavam Jesus, que até o comprimiam, e manifestam a sua fé por uma obra, por um artifício, por um invento, por uma inventiva. A fé leva às obras, e as obras falam que a fé está viva. Uma fé sem obras é morta. A fé vence desafios por meio de obras que manifestam esta vitória. Jesus percebeu isso e Marcos não deixa isso de lado. Mostra para nós que a fé precisa ser operosa, operativa, proativa, porque Jesus vai perceber. E o benefício da obra da fé, que se chama caridade, a obra da fé se chama amor. Da fé se passa a caridade, na esperança de que produza bom fruto. E produziu mesmo. Sabe qual? Jesus falou para o paralítico: os teus pecados, meu filho, tu não és um largado, excluído, como todos o consideravam, tu és meu filho, os teus pecados estão perdoados. É o significado do nome Yeshua, Jesus. Os teus pecados estão perdoados. Tu encontraste com o Filho de Deus. Tu és filho no Filho, e o Filho de Deus te perdoa os teus pecados. Estavam ali mestres da lei, sentados, e refletiam em seus corações o que Jesus dizia, e o que viram, acabaram de ver. E o que acabaram de ver e de ouvir causou um prurido, um mal-estar na alma deles, nos corações deles, que eles não tinham coração. E disseram: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. O que eles não sabiam era que Jesus era Deus, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. E Jesus, que tudo percebia, percebeu logo, diz Marcos, percebeu de imediato o que eles estavam pensando no íntimo do seu coração. Jesus tem esta capacidade, sabe tudo, ele é a sapiência divina, ele sabe o que se passa nos nossos pensamentos e nos nossos corações e indaga: por que pensais assim em vossos corações? Em vossos corações tão apagados, tão endurecidos, tão desumanos. Não tendes um coração igual ao meu. O que é mais fácil dizer? Dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? Parecia que o difícil fosse dizer: levanta-te, toma tua cama e anda. Para Jesus, a cura não pode começar de fora para dentro. Ela tem que começar de dentro para fora, e estavam mais paralíticos os mestres da lei que aquele homem. Aquele homem foi perdoado, foi levantado, pegou sua cama e foi embora, e os mestres da lei ficaram
doentes, paralíticos, com coração paralítico, paralisado, endurecido. E então o paralítico levantou, pegou a sua cama e foi para casa e saiu diante de todos, e ficaram todos admirados e louvando a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim, nunca vimos algo do gênero, coisa igual. Estamos num mundo novo, uma nova era é inaugurada com a presença de Jesus. Nós precisamos de cura, não é? Do nosso coração, pensamentos, sentimentos, julgamentos, comportamentos, convivência. Ninguém se deu conta daquele homem paralítico. Todos queriam Jesus, como hoje, todos querem Jesus, desprezando às vezes pessoas nas quais Jesus está e que Jesus ama, pelas quais ele deu a vida. Ninguém percebeu estes 4 homens com toda esta arte. Só Jesus percebeu. Todos querem Jesus, mas ninguém percebe a obra da fé das pessoas, a caridade das pessoas. Neste mundo, nesta atmosfera pesada e penosa, pecaminosa, de mentiras, de fakes, de robotização da mentira, de reprodução da perversão, inclusive vindo de autoridades políticas, dos donos do mundo, da mídia. Ninguém se dá conta desta caridade que ordinariamente na porta, na santidade da porta ao lado, como disse o Papa Francisco na Gaudete et Exsultate, está muito perto de nós. Jesus, empresta para nós um pouco da tua sensibilidade. Joga o colírio da tua graça nos nossos olhos para tirar nossa cegueira. Por favor, cura o nosso coração da sua insensibilidade, da sua frieza. Amolece nosso coração duro. Faze-nos irmãos e sensíveis como tu. Peça tudo isso hoje a Nosso Senhor, nesta sexta-feira. Honra ao Sagrado Coração de Jesus. Te desejo um bom fim de semana e um ótimo dia de sensibilidade, de percepção, de humanidade. Não te deixe envenenar, nem pelos makes, pelos fakes, pelas mentiras, pelas perversões ou mesmo pelos maus exemplos dos outros. Utiliza os bons exemplos dos outros para melhorar ainda mais os teus, os nossos. Tá bom? Ótimo dia. Reza comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.